Estamos agora estudando algumas genealogias, né, de 1 Crônicas, capítulo 1 e hoje o capítulo 2. E eu tenho certeza que por mais que sejam nomes, ela é importante. De alguma forma Deus a deixou aqui registrado para que possamos de alguma forma olhar para isto, ver aquelas pessoas, ver o que elas fizeram e até onde chegou, até o Senhor Jesus. Então vamos pedir a direção? Meu Deus, eu peço a tua direção, orientação, a luz do teu Espírito para o que vamos ler. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que assim seja. Então, segundo Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1, diz assim o bispo, né? Filhos de Israel, as 12 tribos e seus descendentes são listados com o propósito de mostrar a escolha de Deus e o início da nação de Israel. Então, versículo 1 diz: Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gate e Asser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Esses três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. O comentário bispo diz assim: Tamar, à medida que a genealogia vão se formando ao longo das Escrituras, as pessoas que serão usadas para cumprir o propósito de Deus de trazer o seu filho ao mundo vão surgindo. Embora Judá não fosse o primogênito de Jacó, foi da linhagem dele que veio o Senhor Jesus. O Altíssimo não escolheu Judá porque ele era perfeito ou porque tinha uma família exemplar. Ao contrário, seus filhos e Ornã foram mortos por juízo divino. A escolha de Judá se deu pela perfeita vontade do Senhor. Assim, a descendência veio por meio de um contato sexual com Tamar, sua ex-nora. Você vê isso em Gênesis 38, do 8 ao 30. A fé de Tamar em lutar para suscitar a memória de seu marido falecido, e a colocou na família terrena de Moisés, do Messias, por meio de um de seus filhos com Judá, Pérez. Outras mulheres também tiveram esse privilégio. Raabe, que foi prostituta, está em Josué 2:1. Ruth, uma moabita que havia sido adoradora de deuses pagãos, Ruth do 1 ao 4 até o 15. E Betsabá, que protagonizou uma história de adultério, segundo Samuel 11. Isso nos ensina que não importa quem você foi ou fez, se você se arrepender de seus pecados e nascer de Deus, receberá uma nova vida e estará apto a fazer parte da família de Deus. E isso que eu acho mais forte, né? Porque todos nós, independente do nosso passado, quem fomos ou o que fizemos, temos a oportunidade de começar de novo. No 5, os filhos de Pérez foram Esrom e Amul, e os filhos de Zera, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pegou no anátema, e os filhos de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jeramiel, Rão e Quelubai. E Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia, Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe e Azael, 3. E Abigail deu à luz Amassá, e o pai de Amassá foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos a Zuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes, Gesser, Zobabe e Ardom. E morreu a Zuba, e Calebe tomou para si a Efrate,
da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 70 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Gessur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efratá, Abiá, mulher de Esrom, deu à luz a Sur, pai de Tecoa. E os filhos de Jaramael, primogênito de Esrom, foram Raão, primogênito Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve também Jaramael ainda outra mulher cujo nome era Atara, esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jamael, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai, Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu à luz Abã e Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi. E os filhos de Izi, Sezã, e os filhos de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zara, estes foram os filhos de Jarameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E teve Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Sismai, Sismai gerou a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jaramael, Mesá, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Rão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-Zur. E Efatá, a concubina de Caleb, deu à luz a Harã. E Moza e Gazés. E Harã gerou a Gazes. E foram filhos de Jadai, Reagem, Jotã, Gazã, Pelete, Efá, Isaf e Maaca. Concubina, Caleb gerou a Seber e Tirana. E a mulher de Isaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb e Ascas. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Uro, primogênito de Efratá, Sobal, pai de Kiriat Jearim. E Salma, pai dos Belemitas, Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, Araué e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriat Jearim foram os Gestrueus, e os Peteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaloeus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atorete, Bet-Jaabe e metade dos Manaítas e Zoritas. E as famílias dos escribas que estavam em Jabés foram os Tiratitas e Semiatitas e os Sucutitas. Estes são os queneus que vieram a Ramate, pai da casa de Recabe. São bastantes nomes, né, e gerações, mas sabe o que isso nos revela? Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, e de fato, que grande nação nasceu dele, né? Filhos, né, de sangue de Abraão. Hoje, todos aqueles que expressam uma fé em Jesus Cristo também se tornam filhos de Abraão, não por descendência, talvez de sangue, mas por descendência da fé. Salmo 43 diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação ímpia.
Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, ele estava pedindo Jesus, né? Porque Jesus é a luz do mundo e que o mundo o rejeitou e Jesus também se identificou sendo ele a verdade. O comentário do bispo diz: envia a tua luz. A escritura sagrada é a única fonte de luz e verdade capaz de dissipar as trevas e os enganos deste mundo. Nela estão as bênçãos e a direção que tanto procuramos. Isso significa que alicerçar a vida sobre a palavra nos dá segurança, não apenas para vencermos as lutas diárias, mas também para conquistarmos o nosso objetivo superior e final, a salvação da nossa alma. E seguindo para o 4, então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. O comentário diz: ainda o louvarei. A confiança espiritual sustenta o homem nas tribulações. Todos passam por momentos difíceis, inclusive aqueles que creem. A diferença é que os que confiam no Altíssimo possuem uma segurança íntima quanto à vitória. Por isso, não se desesperam nem tomam decisões precipitadas. Eles não vivem pelas circunstâncias, mas decidem crer na veracidade do caráter de Deus exposto nas Escrituras. Já aqueles que não creem sentem-se sozinhos e perdidos em meio às aflições. Seus pensamentos confusos os fazem ignorar a única fonte real de ajuda, o Senhor eterno. Os salmos de Davi verdadeiramente expressam, a comunhão que ele mantinha com Deus e que nós devemos almejar o mesmo. Agora, Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade. O bispo faz o comentário assim: Deus é o mesmo hoje. Nenhuma conquista acontece exclusivamente pela força humana. Israel possuía esse entendimento, pois sabia que a conquista da terra prometida e todas as batalhas vencidas foram dadas pela destra do Todo-Poderoso. Observar e aprender com a vida dos heróis da fé e também com a nossa própria história nos ajuda a evitar erros que nos colocarão em sofrimento. Essa é uma forma pedagógica ensinada por Deus para fazer o seu povo se lembrar de tudo o que ele realizou e ainda deseja realizar em nossas vidas. O 2. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e o derrubastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvação para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. E aí aquela pessoa que ainda é nascida da carne, ela vai falar assim: é isso que eu quero que aconteça com aqueles que me perseguem. Mas os inimigos, entenda muito bem isso, eles não são carnais, eles são espirituais. A pessoa que hoje tem perseguido você e ela faz o mal contra você, ela é tão vítima dos espíritos quanto você tem sido. Então a primeira coisa é você aprender a se proteger contra as ciladas do mal. E segunda coisa, quando você entende que a sua luta não é mais contra aquela pessoa, mas contra os espíritos que estão lutando através dela, então você vai vencer aquele que está usando ela a fazer o mal. No 6. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. O comentário diz: não confiarei no meu arco. O ser humano tem uma forte tendência a se esquecer dos benefícios recebidos do Altíssimo. E quando está bem, acredita que suas próprias forças são suficientes para alcançar e manter aqui o que deseja. Por mais que todo o exército estivesse preparado e protegido com potentes armas, o salmista sabia que a vitória não viria pela força bélica, e sim divina. Afinal, a exemplo do arco citado, este poderia quebrar
o arqueiro poderia errar a mira ou até ser atingido antes mesmo de disparar sua flecha. No entanto, fazendo do Senhor sua força, seria impossível que algo fracassasse. Da mesma forma, inúteis são as estratégias, os relacionamentos influentes, a sagacidade ou a inteligência humana sem a direção do Altíssimo. O caminho para ser e permanecer bem-sucedido é não depositar confiança em fatores externos e sim em Deus. Tudo que o mal quer é que você enfrente ele na força do braço. Como ele falou aqui, Davi, eu não vou para ele, eu não confiarei no meu arco. Quer dizer, o diabo quer que você confie no seu próprio braço, né? Que você venha sobre os seus próprios conhecimentos agir e não confiar em Deus. Confiar em Deus exige não você lutar com a força do braço, mas com a força da fé. 7. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundistes, e não saias com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aquele que nos odeia nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelha para comer e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o teu preço. Tu nos põe com opróbrio ao nosso vizinho, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos põe por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que me afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos havemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantastes no lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte, se nós esquecêssemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. O comentário do 22. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Esse é o preço a ser pago por aqueles que confessam a sua fé. Cabe a nós não sermos ingênuos, nem nos assustarmos com as perseguições, pois nunca nos foi dito que ser fiel a Deus facilitaria a nossa vida. Embora a vida pautada nas Escrituras seja cheia de lutas e perseguições, a satisfação que ela traz é infinitamente superior à alegria oferecida pelos prazeres passageiros do mundo. Diante disso, nos resta a alegria de saber que sofreremos não como prisioneiros de ilusões, vícios ou dogmas, e sim como seguidores do Senhor Jesus, que muito mais do que nós sofreu e venceu tudo. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz bem claramente, quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz e seguir após ele. Tomar a cruz é você decidir morrer para esse mundo, para suas vontades e ter um propósito único, ser salvo. Salmo 45, o bispo começa com um comentário, salmo messiânico. Apesar desse salmo ter sido usado como uma sublime canção em muitas cerimônias de casamento reais, sua principal aplicação é anunciar o Senhor Jesus como rei e noivo da sua igreja. Versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Comentário, palavras boas. Quantos sentimentos ruins podem encher o coração do ser humano? Mágoa, satisfação, ira, orgulho, ansiedade e ganância são apenas alguns deles. No entanto, o íntimo de quem mantém comunhão com o Altíssimo vibra e transborda com a sua presença. E essa plenitude, inevitavelmente,
extravasa de forma natural através da sua boca. As palavras revelam quem somos e expressam exatamente o que se passa na nossa alma. Seguindo para o 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. O comentário: tu és mais formoso. A noiva exalta a beleza magnífica do noivo amado e mostra como devemos reconhecer as infinitas qualidades do Senhor Jesus. Ele é louvado por Deus pela criação, pelos anjos, pelas escrituras e pelos servos que o amam. Então, nós somos essa noiva que devemos pensar no nosso noivo Jesus a todo instante e nos preparar para ele. No 3, cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cedro do teu reino é um cedro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Comentário do 7. O caráter e a autoridade do Senhor Jesus são revelados. Hebreus 1:8, ele diz: mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cedro de equidade é o centro do teu reino. Ele ama toda forma de justiça, abomina o pecado e se alegra em cumprir a vontade do Pai. Hebreus 10:7 diz: então disse: eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim também são aqueles que possuem o seu espírito, praticam a justiça, rejeitam o pecado e dão ouvidos aos seus ensinamentos. Num dos maiores momentos de tensão que Jesus passou, e ele pede a Deus que passe dele aquele cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. Ali ele expressou exatamente a vida de um servo, que por mais que ele queira fazer algo que é contrário à vontade de Deus, mas ele assume uma responsabilidade e um desejo de querer agradar a Deus acima da vontade dele. Então ele fala que contudo seja feita a tua vontade. No 8, todas as tuas vestes cheiram a mirra de aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. O comentário diz: a filha do rei só pode ser reconhecida dessa forma se, de fato, ela nasceu dele. Isto é, uma pessoa só pode ser chamada de filha de Deus se nascer do seu espírito e se tornar uma nova criatura. A partir desse momento, ela passa a usufruir dos privilégios concedidos somente àqueles que possuem essa filiação. Uma condição para poucos. Tem gente que quer o poder, quer um título, quer um cargo, quer um reconhecimento, quer a fama, mas há quem só queira ser filho de Deus. E é o maior título que alguém pode ter, né? No 14, levá-la-ão ao rei com vestidos bordados, as virgens que o acompanham atrarão a ti, com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles fará príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. E terminamos com o comentário do bispo: farás príncipes sobre toda a terra. O casamento celestial gera uma descendência de príncipes que se destacam em excelência e dignidade. Essa união tipifica o casamento espiritual do ser humano com o Rei Jesus. Dela nascerá uma posteridade em comum, pois esses filhos serão superiores aos seus pais na fé,
e perpetuarão o nome de Jesus. Podemos compreender que as pessoas verdadeiramente fiéis têm a capacidade de gerar filhos espirituais para o reino de Deus e assim, por meio do caráter da fé e do testemunho deles, a nação de salvos nunca deixará de crescer. Por isso, o Senhor Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Porque uma vez que nos convertemos e o Espírito Santo nos faz nascer de novo, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele. Então somos suas testemunhas de que é possível matar e vencer a velha criatura e nascer de novo uma nova criatura lavada pelo sangue do Cordeiro. Bom, deixa nos comentários o que Deus tem falado com você e dê o seu gosto, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, tá bom? Deus abençoe.